4 Notícias. Oferecimento Unimar, Universidade de Marília. Taust faz toda a diferença. E Menin Engenharia. Que você confere a partir de agora. 4 Notícias, a informação para você. As manchetes em nome de Unimar, Universidade de Marília, o seu futuro profissional garantido. Equipe técnica prepara a captura da onça que invadiu o bosque municipal. O local permanece interditado. A última informação de Brumadinho, Minas Gerais. A ajuda técnica chega de Israel e também começam donativos em todo o território nacional para o envio a Minas Gerais. Depois de cerca de 5 horas de cirurgia, Bolsonaro já está na UTI do Hospital Albert Einstein, em São Paulo. A recuperação é tida como satisfatória. Última semana da campanha Janeiro Branco, o alerta sobre a saúde mental. E atenção, prazo para a adesão ao Simples Nacional termina deste dia 31 e, segundo a Receita, não haverá prorrogação. E também a campanha de alerta com relação à hanseníase. A partir de agora, 4 Notícias, a informação para você. Equipe técnica prepara a captura da onça que invadiu o bosque municipal. Até segunda ordem, o local vai permanecer interditado. Trata-se de uma onça desse tipo, a famosa onça parda. A equipe técnica responsável pelos cuidados animais do bosque aguarda autorização de órgãos responsáveis para a instalação de equipamentos para a captura do animal, sem, é claro, ferir a própria onça. Na verdade, ficou constatada a invasão do bosque na madrugada do último sábado, quando uma fêmea de avestruz apareceu muito ferida. Ela foi atacada pelo próprio animal. De acordo com a veterinária Melissa Ferreira, não há risco de ataques, mas é uma medida de segurança, uma vez que a onça está acuada e com certeza está ferida. E aí ela reage para se proteger a si mesmo. Portanto, o planejamento técnico está sendo preparado para a captura do animal sem que a onça tenha qualquer tipo de ferimento. É uma realidade. As cidades estão crescendo. Com o desmatamento, os animais silvestres começam a invadir os centros urbanos. É o caso dessa onça parda localizada no bosque municipal aqui em Marília. Veterinária comenta a questão dos animais silvestres invadindo os centros urbanos. O problema das onças pardas na nossa região é a urbanização. Uma malha viária que tem aumentado, a urbanização através de condomínios, indústrias, a ocupação. E esses animais, como este que a gente acabou de atender, eles acabam se perdendo. Eu acredito que ela não frequenta o local, ela está em área de transição. Ao entorno da cidade de Marília, nós temos os vales, itambés, as bacias. E esse tipo de animal frequenta essa área. A área urbanizada não é comum a gente está vendo onça na área urbanizada. Então, não vejo assim como grande problema de falar, tem onça no bosque. Não, não tem. Aqui nós temos alguns animais pequenos, coati, paca, que todo mundo conhece. Ela é um animal característico de nossa região, como o jaguarundi, a jaguatirica, a puma ou sussuarana, que é a onça parda comumente conhecida, né? Temos poucos exemplares de onça pintada, mas o Felis pardalis, mas também temos alguns registros, né, em algumas ocasiões. Então, realmente nós estamos numa região de divisor de águas pluviais, temos região de transição de Mata Atlântica, Cerrado ou Savana, que realmente compõem um ambiente favorável a uma biodiversidade de floral e animais bastante diversificada.
Tá aí, o bosque permanece fechado por uma questão de segurança às pessoas. Mas não é preciso, segundo os especialistas veterinários e zootecnistas, nenhuma preocupação maior em relação à invasão de moradias nas proximidades. Enquanto isso, a equipe técnica, volta a dizer, está preparando o planejamento para a captura da onça, se isso evidentemente for possível, sem que haja qualquer possibilidade de ferimento ao animal. Destaques no momento da economia. Dívida pública brasileira sobe 9% em 2018 para 3 trilhões 870 bilhões. É um novo recorde. Com alta do dólar, gastos de brasileiros no exterior, os gastos tiveram queda em 2018. Brasileiros gastaram, assim mesmo, 18 bilhões de dólares no ano que passou. A General Motors continua provocando polêmica, propõe corte de 10% no piso salarial da fábrica em São Caetano do Sul. O Sindicato dos Metalúrgicos não aceita. E olha que o Onix da GM é o carro mais vendido há 4 anos no Brasil. E uma preocupação com relação ao mercado de trabalho. Robôs ameaçam 54% dos empregos formais no Brasil até 2026. E atenção, prazo para a adesão ao Simples Nacional, o prazo termina neste dia 31 e não haverá prorrogação, segundo a Receita Federal. Ruberley Rocha Machado, ele é delegado do sindicato e também do Conselho de Contabilistas do Estado de São Paulo. Ele explica o que é o Simples Nacional. Ruberley, boa noite. Boa noite, Zé. O que é o Simples? O Simples Nacional, ele é um sistema que consolida o recolhimento dos impostos federais, estaduais e municipais, bem como previdência social patronal, onde as empresas, em apenas uma guia, acaba repassando esses recursos ao governo federal, que distribui depois para o governo municipal e estadual. E ele procura consolidar também a forma de apuração, trazendo para dentro desta modalidade de apuração as apurações do governo do estado, do governo federal e do governo municipal, simplificando assim a arrecadação, o recolhimento. No lugar de várias guias, o empresário utiliza apenas uma guia com relação a essa modalidade tributária. Bem, um termo importante que você usou, simplificação, mas é preciso planejamento para a adesão, é isso? Corretamente. O empresário, ele precisa estar ao lado do profissional contábil que ele assessora, da empresa contábil que ele assessora, para analisar e escolher qual o melhor modelo de tributação que se aplica à empresa. Nós temos hoje o Simples Nacional, o lucro real, o lucro presumido, mas quando nós falamos em planejamento tributário, nós não pensamos somente na maneira de recolher impostos. É preciso também pensar na operação, na logística, nos estímulos fiscais que alguns municípios dão. Será que vale a pena ele operar em um município em relação a outro, em um estado em relação a outro? E tudo isso depois consolidar entre as modalidades de tributação existentes. Bem, dicas então para quem tem o interesse de adesão. Você comenta. Eu diria que a dica vai para quem está no Simples e para quem não está. Para quem está, avaliar com o seu contador se é a melhor opção, e para quem não está, geralmente, na grande maioria das micro e pequenas empresas, o Simples Nacional é mais interessante. Mas, dado a complexidade tributária que nós temos no Brasil, vou pegar um setor, por exemplo, setor de perfumaria, cosméticos, medicamentos. A maioria dos tributos são recolhidos na fonte, ou seja, a indústria acaba recolhendo esses impostos na hora que faz a primeira venda. Então o imposto já foi pago ali na indústria, tanto o PIS, COFINS e ICMS, e
isso representa que na cadeia do varejo depois não seria tributado novamente. Então, dependendo a margem de lucro da empresa varejista ou atacadista, o número de colaboradores que ela possui, que é um fator determinante para o Simples Nacional, isso pode ser analisado se realmente vale a pena o Simples ou outro modelo de tributação. Ou seja, conforme a lucratividade da empresa, a gente fala aqui em lucratividade bruta, é o modelo que mais se adapta a cada empresa. Então, tem que analisar todo o contexto da empresa, tipo de produto que ela comercializa, o que ela produz, quantidade de funcionários, despesas que ela tem ali mensalmente, são despesas que o fisco aceita perante a legislação do imposto de renda ou não. Então, tudo isso vai ajudar a construir o melhor modelo de tributação. E aí sim, se no final chegar-se à conclusão que o Simples Nacional é o melhor modelo, faça a opção. Se estiver no Simples e chegar à conclusão que o lucro real é o melhor modelo, analise, saia do Simples. Mas tem que fazer contas. Não dá para simplesmente... porque todos, a grande maioria está no Simples Nacional, que ele é bom para a sua empresa. Precisa olhar com cautela. E como precisa de gente qualificada, aí tem que ser realmente o profissional de contabilidade, não, Roberley? Sim, o profissional de contabilidade, dado a necessidade que ele tem para prestar e executar um bom trabalho, ele tem que conhecer da legislação tributária federal, estadual, municipal e em todos os modelos de tributação, das regras previdenciárias e das regras trabalhistas. E, em especial, as obrigações acessórias que cada empresa possui. As do Simples Nacional é um tipo de obrigação, para o lucro presumido, outro tipo de obrigação, e para o lucro real, outro tipo. Embora nós tenhamos uma base de ICMS que, fora do Simples, as regras são as mesmas, para o imposto de renda nós temos modalidades de tributação diferente. No presumido é mais simples do que no lucro real. O lucro real nós precisamos de um controle à parte para apurar o lucro fiscal. Não é o lucro que a empresa apura ali pelo balanço societário. Nós poderíamos dizer que nós temos duas demonstrações, uma demonstração societária e uma demonstração fiscal. Partimos da demonstração societária e adequamos aquilo que o fisco permite e não permite levarmos à tributação ou deixarmos de fora da tributação, planejando sempre buscando o amparo legal. Bem, nos últimos dias, uma informação da imprensa chamava a atenção. Receita exclui 521 mil empresas devedoras do Simples Nacional. Comentando. Olha, se nós analisarmos o que aconteceu nos últimos 5 anos com a nossa economia, onde nós estamos saindo de uma crise, a dificuldade financeira atinge principalmente a pequena empresa, porque a pequena empresa, as limitações dela de crédito, embora tenha linhas para isso, mas é mais difícil o acesso ao crédito. Então, ela, para se financiar, ela acaba deixando de pagar os seus impostos. Correto? Não. E muitas vezes ela deixa de pagar até porque aquele empreendedor, ele tem dificuldade de calcular corretamente o seu preço de venda, não inclui o imposto que deve ser incluso no preço, aí ele segue a concorrência e muitas vezes ele não consegue pagar os seus impostos em dia. E na legislação que disciplina o Simples Nacional, fala que entre uns dos motivos de exclusão é estar devendo para o fisco municipal, estadual ou federal. E às vezes essa dívida pode ser R$5, R$1, como nós já tivemos no município de Marília, a exclusão do Simples por causa de valores aí que fica mais caro a guia de arrecadação do que o próprio imposto.
mas está previsto na legislação, os batimentos são batimentos eletrônicos e é feita a exclusão. Então a empresa que está nessa situação, que ela recebeu o comunicado de exclusão, ela pode até agora, o último dia útil de janeiro, fazer a regularização, quer seja pelo pagamento à vista, quer seja pelo parcelamento, e pedir novamente o reenquadramento ao Simples Nacional. Veja bem, uma vez exclusa, não basta simplesmente colocar em dia. É necessário colocar em dia os impostos que estão lá em aberto, se é pendência cadastral, corrigir, eliminar o motivo de exclusão e fazer um novo pedido até o último dia útil de janeiro. Partindo deste pedido, o efeito, uma vez feito o batimento, retroage a 1º de janeiro e aí ela continuará no Simples Nacional até o final do ano, e aí ela não precisa mais renovar o Simples Nacional, salvo se de novo ela receber um comunicado de exclusão que por um motivo ou outro ela tenha deixado novamente de recolher seus impostos. E repito, importante é fazer as contas, porque se é vantajoso estar no Simples, dependendo do negócio, é muito ruim estar fora dele. Muitas vezes inviabiliza a continuidade do negócio.